Está conosco o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. A gente vai falar sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, expectativa para o futuro, depois da viagem do presidente Lula a Washington. Embaixador, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Luiz e Roberta. Bom dia. Bom, o presidente volta trazendo na bagagem um alinhamento, né, com Biden em questões como meio ambiente, democracia, um compromisso dos Estados Unidos de participação do Fundo da Amazônia, embora sem um número definido. Queria saber o balanço que o senhor faz desse primeiro encontro entre os dois presidentes. Olha, em primeiro lugar, essa reunião restabelece a tradição da política externa brasileira na relação com os Estados Unidos de manter uma relação institucional. Durante o governo Bolsonaro, enquanto o Trump foi o presidente, a relação estava baseada em relações pessoais, não é? E deu no que deu. Agora voltou a relação a ser institucional. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, essa reunião foi feita para ter um simbolismo político. Foi uma reunião política, não foi uma reunião técnica visando comércio, investimento, que normalmente são a tônica dessas visitas presidenciais para os Estados Unidos. Estavam lá os dois presidentes para mostrar a convergência no que ocorreu com eles na invasão do Capitólio, nos acontecimentos da Praça dos Três Poderes. Estavam eles lá também para mostrar a convergência num tópico que é um tema global e que é central na política externa dos dois países, que é a questão ambiental e do meio ambiente. Então, esses eu acho que foram as principais características. Foi uma reunião para mostrar convergência, né? Os temas em que não houve convergência nem foram mencionados no comunicado final que apareceu. Embaixador, agora a Roberta falando contigo, também houve o anúncio da entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia. Alguns especialistas estão questionando o valor de 50 milhões de reais. Qual que é a sua análise sobre esse valor e a importância também desse anúncio que foi feito ontem? O anúncio não foi feito de entrada, o anúncio foi feito da intenção do governo americano de participar do Fundo Amazônico. É o que era possível, né? Ninguém esperava que os Estados Unidos fossem declarar a entrada com valor. Isso até está sendo discutido pelas equipes técnicas, mas não, eu me surpreenderia muito se isso tivesse aparecido já como uma forma final. Como foi dito no comunicado, houve a intenção, né, dos Estados Unidos de participar e vão discutir agora com o Congresso como vão ser esses fundos. Eu acho que foi normal essa especulação e tal, mas em termos diplomáticos foi o normal o que aconteceu. O senhor falou da relação institucional entre Brasil e Estados Unidos, mas muitas vezes os presidentes dos dois países tiveram boas relações pessoais, né? A FHC se entendia bem com Bill Clinton, mesmo se pode se dizer de George W. Bush e Lula, e certamente isso não pode ser dito de Barack Obama e Dilma Rousseff, mas essa foi a exceção que confirma a regra. Joe Biden e Lula têm muito em comum, né? Eles têm idades parecidas, têm antecessores que têm muitas semelhanças, os dois hoje morando na Flórida, os dois iniciaram seus mandatos tendo de enfrentar uma questão delicada, como a invasão no Capitólio nos Estados Unidos e da Praça dos Três Poderes aqui no Brasil. Portanto, são muitas as coincidências que os unem e essas coincidências parecem ter criado uma boa relação entre os dois, né? O Biden até brincou com isso em determinado momento na entrevista coletiva. Isso tende a facilitar relações diplomáticas entre os países, embaixador? A boa relação é normal entre os líderes, né? No último governo nós tivemos briga entre o presidente nosso, o presidente da Argentina, o presidente brasileiro, o presidente da França. Essas são exceções. As relações civilizadas, educadas entre os presidentes é normal. O que eu estou procurando, quando eu digo que as relações voltaram a ser institucionais, é que elas não dependem da
relação pessoal dos presidentes, entendeu? Como era o caso do Trump e do Bolsonaro. Então, no caso do Biden e do presidente Lula, eu estava em Washington, eu assisti às reuniões do presidente Bush e o presidente Lula. Quer dizer, não podia haver mais diferença ideológica entre os dois governantes e eles tiveram uma boa relação. Mas a relação era institucional, não era uma relação pessoal entre eles. Se deram assistir 3 conversas deles lá e eles se tornaram, enfim, com grande acesso ao outro dentro de um relacionamento civilizado, de um relacionamento normal, sem misturar as questões de Estado com as relações pessoais. Agora, a intenção, falando agora sobre a guerra na Ucrânia, acabou não avançando, né? Aquela intenção do Lula de criar ali um grupo para conversar com os presidentes de Rússia e Ucrânia. Enfim, o Lula estava esperando ter uma participação maior na mediação do conflito. Como é que o senhor vê essa questão, embaixador? Essa sugestão do presidente Lula, desde o começo eu achei que não ia prosperar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão diretamente envolvidos, né, no fornecimento de equipamentos militares e de auxílio financeiro para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Não havia na minha visão, não haveria a menor possibilidade do governo americano concordar com essa ideia, né? Então, para mim não foi surpresa que essa ideia não prosperou. Eu acho difícil que os países, né, da Europa Ocidental, da OTAN e os Estados Unidos apoiem essa ideia para permitir um esforço de países que não estão diretamente ou indiretamente envolvidos na aproximação entre os dois presidentes da Ucrânia e da Rússia. Até porque cada um deles coloca condições que são muito difíceis de serem superadas, sobretudo por países que não estão diretamente envolvidos. Então, essa questão da ocupação dos territórios da Ucrânia pela Rússia é uma condição para que a Ucrânia possa suspender as atitudes bélicas em relação à Rússia. E a Rússia não vai ceder nesse ponto. Então, essa guerra ainda vai continuar por muito tempo e nós não sabemos como ela vai desembocar no futuro, mas não será uma solução simples como esta que o presidente Lula está propondo. Para encerrar, embaixador, estamos conversando aqui com o embaixador Rubens Barbosa, que foi diplomata do Brasil nos Estados Unidos, sobre a relação entre os países, a expectativa para o futuro. Nós tivemos um governo que fazia provocações muitas vezes gratuitas ao nosso maior parceiro comercial, que atualmente é a China. E tinha essa aproximação ideológica e personalista com o ex-presidente Donald Trump. Aliás, um dos ministros de Bolsonaro chegou a zombar do sotaque chinês pelas redes sociais. Uma coisa verdadeiramente estúpida. A gente está vendo agora uma reaproximação do Brasil com a China, mas uma postura de neutralidade entre as questões envolvendo Estados Unidos e China. É um bom caminho a se tomar, embaixador? Eu acho que é o único caminho que nós temos que tomar. Nós temos que defender o interesse brasileiro. O governo brasileiro tem que defender o interesse nacional. Nós não devemos tomar partido nem de um lado nem de outro. Não só do lado americano, como também do lado chinês. O presidente Lula vai, o mês que vem, à China e vai deixar claro isso. Ninguém nega que o Brasil é um país ocidental. Ficou provado aí nesse acerto que houve na reunião com o presidente Biden. Os princípios, os valores são ocidentais. Acontece que nós temos hoje uma dependência econômica comercial com a China muito importante. E 50% das nossas exportações vão para a Ásia, 31% das nossas exportações agrícolas vão para a China. O Brasil não tem como tomar partido firme de um lado ou de outro. Temos que manter essa posição de equidistância, longe de questões ideológicas, de questões geopolíticas, de questões partidárias.
a melhor posição para o Brasil é essa de equidistância na defesa do interesse nacional, uma política externa de Estado e não uma política externa de partido.